Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Até São Pedro nos ajudou hoje, né? Coisa boa. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e agradecer a presença de todos. Hoje é dia da República, né? E ontem, perto da meia-noite, eu pensei como que eu me colocaria aqui nessa manifestação de hoje. Eu tinha sido convidada para falar, eu tenho falado a respeito da monarquia já tem algum tempo, desde que eu comecei a estudar o assunto. Mas enquanto formadora de opinião e principalmente porta-voz de um movimento que não nasceu monarquista, não é monarquista, eu sempre tive muito cuidado para falar a esse respeito. E eu acho que esse cuidado, ele se confunde com um pouco de covardia. Tá? Então me assumo um pouco covarde na hora de poder dar opinião a respeito sobre algumas coisas. Principalmente pelo fato de que quando a gente representa milhares de pessoas, a gente tem que tentar ao máximo se aproximar a tentar falar o que elas pensam também, né? Então se nós temos hoje 570 mil seguidores, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar do discurso desses 570 mil brasileiros que nos seguem. Mas também acho, e aí de ontem para hoje fiz essa reflexão, que mesmo sendo porta-voz de um movimento e tendo a obrigação de falar por este movimento, eu também tenho a obrigação de falar enquanto formadora de opinião a respeito do que eu penso e do que eu sinto nesses últimos 7 anos de ativismo político. Eu sou uma pessoa que nasceu na vida empresarial, né? Trabalho desde os 13 anos. Fui gerente de projetos de grandes multinacionais, morei fora do Brasil. A minha vida não é política, não sou política, não sou estudiosa de ciência política. E nos últimos 7 anos tenho estudado o assunto. E tenho feito reflexões seríssimas desde que a gente começou lá em 2011 essas manifestações contra a corrupção. E no entendimento da origem da corrupção, a gente começou a perceber uma série de enganos que o Brasil cometeu durante todos esses anos, desde a proclamação da República. E, felizmente, de ontem para hoje, ontem eu lancei um artigo à meia-noite na minha página, me autodeclarando monarquista. Não tinha feito até então, já tomei boas porradas de meia-noite até agora, e eu acho isso importante, mas eu acho que a gente precisa tomar essas porradas, nós precisamos nesses momentos nos unir para poder explicar a essas pessoas, porque eu era uma dessas pessoas que daria porrada 7 anos atrás em um formador de opinião que se autodeclarasse monarquista. Inclusive um amigo meu, quando disse que era monarquista, eu ri e disse assim: quem vai ser o rei, o Lula? Né? Esse sistema seria absolutista, na época ele era presidente da República. E para vocês verem o quão ignorantes nós podemos ser. Então, eu faço um convite para vocês, primeiro para a gente poder pensar nas pessoas que estão no pensamento e na linha ideológica muito atrás do que a gente está, das pessoas que não conhecem história, não porque não querem, mas porque foram ignoradas nas suas educações. Nós fomos educados para não sermos monarquistas, né? O nosso plebiscito em 93 foi todo construído para que o presidencialismo ganhasse, numa época em que ainda não tinha internet, não tinha o advento da internet, então que a gente dependia da rede aberta e que todos os monopólios da comunicação eram formados pelos defensores da presidência, do modelo presidencial de poder. Então, eu acho que começa, assim, pelo menos não nas ruas, e eu me comprometo a começar um debate com essas pessoas que, inclusive, têm me xingado de ontem para hoje, dizendo que eu não sei nada de história, que é um absurdo. E para a gente poder começar com muita paciência a conversar com essas pessoas e explicar, né, o que foi o golpe da República, quem é a família real. Eu expliquei no meu artigo o seguinte, que eu comecei detectando quais eram os problemas da nossa República, né? A falta de poder moderador, excesso de centralização de poder em cima de um presidente. Comecei a ler Dr. Ives Gandra Martins, Dr. Dirceu Torrecilhas, e comecei a defender o modelo parlamentarista. A partir daí, comecei a perceber também que o modelo parlamentarista, se nós tivéssemos um chefe de Estado, o qual estivesse preocupado não com a próxima eleição, mas sim com a próxima geração, né, que é o que acontece nos países monarquistas, eu acho que nós teríamos um Brasil muito diferente hoje. E falo isso com propriedade, porque quando eu entrevistei o Dom Bertrand,
uma série de coisas estavam acontecendo no meio do impeachment. Eu perguntei para ele, o impeachment estaria acontecendo se o senhor fosse o monarca, se vocês fossem os monarcas, né, o Dom Luiz, Dom Bertrand? E ele disse, com toda certeza não estaria acontecendo, porque já teria acontecido. A gente já teria deposto o presidente Dilma. Eu tenho certeza que o Congresso que nós temos hoje, que é formado por maioria de bandidos e delinquentes, não estaria agora no poder, porque nós teríamos um poder moderador que deporia todos esses bandidos e delinquentes do poder. Nós não teríamos um Supremo Tribunal Federal formado por bandidos de toga, quando na verdade naquelas 11 cadeiras nós deveríamos ter as 11 pessoas mais honradas do nosso país para defender a nossa justiça. Então, por esse monte de motivos, né, esses motivos todos, a tripartição de poderes não funcionou no nosso Brasil, na nossa república, no nosso sistema presidencialista. Acho que Montesquieu deve estar revirando no caixão uma hora dessa. Nós temos um STF que pratica ativismo judicial o tempo todo, né, se contrapondo nos poderes legislativo e não fazendo o que tem que fazer. Então ele faz o que não deve fazer e deixa de fazer o que deve fazer. E é por essas e outras que hoje eu estou processada pelo ministro Lewandowski, pelo Janot, com inquérito policial aberto na Polícia Federal, porque é assim que eles fazem. O poder que eles têm, eles usam para se manter no poder e para poder massacrar quem ousa os confrontar. E a gente não pode ter medo. Então chega de ter medo, chega de covardia. Me assumo hoje, dia 15 de novembro de 2017, monarquista, defensora da monarquia. E espero que possa ajudá-los nessa voz, que eu sei que é muito difícil, mas eu acho que nós somos muitos dentro do armário. Eu acho que a gente precisa sair do armário e acredito que atitudes como essa que eu estou fazendo hoje podem nos ajudar a trazer mais pessoas e fazer mais pessoas refletirem a respeito, para que a gente possa, em 2018, renovar o Congresso, porque com esse Congresso a gente não vai ter um sistema monarquista, a gente sabe disso. Eles jamais colocariam alguém no poder que em seguida os deporia do poder. Mas a gente pode, em 2018, renovar esse poder, transformar o nosso sistema e chamar um novo plebiscito, porque agora, com o advento da internet, talvez a gente conseguiria convencer muito mais do que 20% da população com relação a 1993. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Peço que vocês nos ajudem, porque enquanto movimento a gente percebeu uma grande reação, né, na publicação que eu fiz agora à meia-noite, com falta de informação, gente. É falta de informação sobre como aconteceu, como se deu a nossa queda da República, esse golpe. E eu acho que com vocês aqui, se a gente for pouco a pouco, com informações, indo no post, né? Assim, é trabalho de formiguinha mesmo, e convencendo um a um. Então, agradeço vocês e principalmente peço ajuda para que a gente possa fazer essas pessoas entenderem o que é uma monarquia parlamentarista. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla.